O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando demônio, mas alguns disseram: "É por Beelzebub, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios." Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: "Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebub que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebub que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando homem forte e bem amado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega homem mais forte do que ele, vença-o, arranca-lhe a armadura, na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele disse: "Vou voltar para minha casa de onde saí." Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí no fim. Esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amado e querido irmão no sacerdócio, Padre José, amados irmãos e irmãs, aqui reunidos, primeira condição para que as muralhas venham a cair: estarmos reunidos. Porque todo reino dividido contra si mesmo já foi fadado ao fracasso. Que coisa interessante, Jesus poderia realizar esse encontro pessoal com você lá na sua casa, fazendo um retiro pessoal. Ele poderia quebrar estas muralhas lá na sua casa. Mas por que trouxe você até aqui? Por causa da canção nova? Não.
Isso aí é o lugar que o Senhor escolheu, como poderia ser qualquer outro. Mas como a canção nova é a casa de Maria, ela é aquela que está preparando o cenário. Foi ela quem organizou a tua viagem até aqui. Foi ela quem fez e tudo faz. Foi ela quem preparou o ambiente para esta reunião maravilhosa de cada um de nós com o Senhor. Mas era preciso que estivéssemos juntos, em comunhão, um rezando pelos outros, sendo canal da graça para o outro. Porque o Senhor sempre toca no nosso coração e na nossa vida através do outro. Ele não precisaria, mas Ele quer precisar. Porque nós somos família, nós somos um corpo, o corpo místico da igreja, aonde Cristo é a cabeça, nós somos os membros, e a alma deste corpo, nada mais e nada menos do que o Espírito Santo. Para dizer que, no que depende de Deus para que as muralhas venham a cair, meu irmão, minha irmã, elas já caíram. Agora, para que este milagre aconteça, esse milagre é uma via de mão dupla. Deus já fez a sua parte. Por Ele, as muralhas já caíram. Mas os outros 50% dependem de nós. E Ele não vai mover uma palha para fazer aquilo que compete a você fazer, a cada um de nós fazer. Só depende de nós. Com o evento Cristo, aliás, antes do evento Cristo, encarnação, paixão, morte e ressurreição, por causa do pecado, quem tinha a última palavra era o mal, era Satanás, era o pecado propriamente dito na nossa vida. Depois do evento Cristo, repito, encarnação, paixão, morte e ressurreição, o pecado não possui mais a última palavra na nossa vida. Quem possui a última palavra sobre a nossa vida é Jesus, é o Senhor. Mas a pergunta é, até que ponto eu estou permitindo que o Senhor dê a última palavra na nossa vida? Até que ponto eu estou permitindo que esta palavra, que é o próprio Deus, porque o Verbo se fez carne, até que ponto eu estou permitindo que esta palavra seja verdadeiramente aquela que conduz, orienta e direciona a minha vida? Aí depois nós queremos perguntar por que as muralhas estão tão grandes assim? Aonde nós estamos confiando a nossa vida? A quem você está entregando a vida? Mas, padre, eu já fiz, eu já tive, graças a Deus, o meu encontro pessoal com Jesus. Ah, eu não tenho dúvida disso. Eu vou duvidar dessa graça? Se eu tive a graça de saborear essa misericórdia de Deus? Meu Deus do céu! Preparando essa Eucaristia de hoje, rezando a palavra, o Senhor me fez lembrar daquele final de semana que eu tive o meu encontro pessoal com Ele. Sim, o nosso encontro por excelência se deu no dia do nosso batismo. Mas o Senhor, no decorrer da história da nossa vida, providenciou aquele momento em que nós fomos, entre aspas,
batizados no Espírito Santo. O Senhor providenciou aquele momento em que eu tive a graça da efusão do Espírito Santo, e esta é a palavra mais correta. A minha vida mudou, a tua vida mudou, meu irmão. Se você concorda com isso, diga amém. Amém. Meu Deus do céu. Aquele enquanto eu vou lembrando em Deus com vocês, vá lembrando do teu encontro pessoal com Ele. De repente foi no grupo de oração, foi no encontro, foi num acampamento, não interessa onde foi. O importante é que aconteceu. Meu Deus, aquele 25 de agosto de 2000, era uma sexta-feira. E naquele dia foi folga, feriadinho, descanso. Meu Deus, lá no Rio Grande do Sul, na minha cidade chamada Campo Bom, chovia da manhã até a tarde no momento do encontro. Eu não suportava um fenômeno da natureza chamado chuva. Devido ao exército, quartel, parece que Deus Nosso Senhor providenciava. Era ir para uma manobra e a chuva acontecia. Passando a semana toda molhado, com frio. Então chuva não era muito bem-vindo na minha vida. Não era muito bem-vinda. E chovia aquele dia. Aquele dia eu acordei nada bem. Meu Deus, que dia tão difícil. Mas eu tinha marcado um compromisso. Eu tinha dito que por volta das 4 horas eu iria para Porto Alegre, na paróquia Nossa Senhora da Glória, porque lá nós iríamos nos encontrar e nós iríamos para esse encontro, para esse retiro. Enquanto eu estava indo para esse encontro, a chuva pegando, eu tendo que me deslocar da rodoviária de Porto Alegre até uma parada um pouco distante para pegar um ônibus. Calderfião, até o lugar do encontro. Sim, porque a minha bolsa basta um pingo d'água e já molha o que tem dentro. Meu Deus do céu. Quer saber de uma coisa? Não vou para esse encontro coisa nenhuma. Assim como esse ônibus chegou, daqui a pouco ele sai para retornar de onde ele saiu. E eu vou voltar no mesmo rumo. No que eu viro para pegar o ônibus, eu senti, eu não tenho dúvidas nenhuma, que foi a mão de Nossa Senhora me segurando, me acolhendo e dizendo: filho, tu vai para esse encontro. Meu Deus do céu. Quando eu senti aquela mão maternal tocando em mim, uma paz tomou conta do meu coração e eu disse: agora quem vai para esse encontro sou eu. Meu Deus, a chuva era torrencial. Então eu colocava para a parte da goteira a bolsa para que molhasse bem. Eu cheguei encharcado dentro daquele ônibus. E eu pensei comigo: como é que será que não está o meu baú? Abri a mochila, meti a mão dentro daquela bolsa e o travesseiro estava sequinho. Mas eu disse comigo: eu não estou percebendo que está molhado porque a minha mão está molhada. Eu creio que está tudo encharcado. Mas ali eu já tinha recebido o primeiro toque do coração misericordioso de Jesus por meio de Nossa Senhora na minha vida. Eu estou contando essa história, mas vai indo para a tua vida. Que a minha história, que o meu testemunho do encontro pessoal seja uma música de fundo para que tu contemple e relembre o teu encontro pessoal com Jesus. Faça isso. É isso que Deus quer. Quando eu chego naquele encontro,
Começaram as propostas. Gente, aqui no encontro nós não precisamos de relógio. Quase que ela recebe no rosto o meu relógio, porque eu já tinha tirado ele. Eu estava sedento. Eu queria encontrar aquilo que eu ainda não sabia quem era. Mas eu já estava sendo tomado por ele. Aliás, eu não iria me encontrar com ele, mas eu iria descobrir ele dentro de mim. Porque tanto eu buscava fora e na verdade ele estava dentro, como diz Santo Agostinho. E naquele domingo, naquele dia 27 de agosto de 2008, eu fui obrigado a dizer: Senhor, de hoje em diante, não dá mais. Eu sou teu. Eu quero ser teu. Naquele dia 27 de agosto de 2000, eu presenciei na minha vida o meu Senhor, o meu Jesus, adentrando a casa da minha vida e expulsando aquele demônio chamado indiferença, porque eu queria viver indiferente em relação a Deus na minha vida, porque quem mandava na minha vida era eu, quem sabia era eu, quem determinava tudo na minha vida era eu, mergulhado numa soberba profunda, num orgulho, numa vaidade, vazio, cada vez mais vazio, e diante dos outros, me achando muito cheio, muito grande e muito poderoso. Mas quando a casa caiu, e nesta casa entrou o Senhor, como entrou na sua vida, a ordem começou a ser restabelecida no meu coração, e assim foi na tua vida. É verdade ou não é? E ali, meus irmãos, nós fomos convidados a uma grande proposta. E a não compreensão desta proposta foi fazendo surgir estas muralhas que hoje nós temos e que nós queremos quebrar em Jesus, no nome de Jesus. E eu me explico. Quando nós tivemos um encontro pessoal com Jesus, que nós sentimos o seu amor, infelizmente nós nos deixamos enganar achando que tudo na nossa vida estava resolvido. Nós achamos que naquele momento em diante, nunca mais as coisas iriam acontecer, coisas estas que vão contra a vontade de Deus. Nós achamos que a coisa estava verdadeiramente pronta, porque nós encontramos Jesus. Ele se deixou encontrar e eu o encontrei. E qual era a proposta? Me deixar encontrar pelo Senhor e fazer uma reformulação de vida, ressignificando tudo aquilo que até então eu havia vivido. Infelizmente, muitas e muitas vezes, nós não entramos por esta proposta de Jesus. Reformulação de vida, ressignificar esta história, que é uma história de salvação, como cura interior. Mas a gente acha que cura interior é para os outros, né? Nós achamos que cura interior é para aquele que verdadeiramente sofreu algo extraordinário na vida. Nós achamos que cura interior, repito, é para os outros. Eu não preciso, porque eu já me encontrei com o Senhor. Eu já não faço mais aquelas coisas, vírgula, na frente dos outros que antes eu fazia.
E a grande proposta de Jesus naquele momento era: agora, filho, agora, filha, que tu teve a graça do encontro pessoal comigo, eu quero me encontrar contigo, eu quero entrar na tua história, mas para isso eu peço que tu abra verdadeiramente o teu coração. Agora, meu filho, minha filha, eu quero receber de ti aquilo que tu tem a me dar. E como São Jerônimo, muitas vezes nós dissemos: Senhor, eu já te dei tudo. E Jesus falou a São Jerônimo e disse para nós, e diz para cada um de nós: sim, tu já me deste quase tudo, ainda falta a tua miséria e o teu pecado. E nós fomos fugindo, porque não é fácil assumir a miséria, meu irmão. Não é fácil. Não é fácil assumir a nossa iniquidade, a nossa miséria e o nosso pecado. E era esta a proposta, e é esta a proposta de Jesus para a minha vida e para a tua vida. Deixarmos que Ele entre na nossa e ressignifique tudo aquilo que está dentro da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, o Senhor quer entrar mediante a sua palavra. Porque tanta falta de perseverança no estudo e no mergulho à palavra de Deus. Quantas e quantas vezes você já tentou pegar a Bíblia, do início até o final? Quantas e quantas vezes, não responda, quantas e quantas vezes você disse: Senhor, eu serei um verdadeiro apaixonado, uma verdadeira apaixonada pela Tua Palavra. Senhor, eu quero que a Tua Palavra caminhe junto com o meu sangue, pelas minhas veias, pelo meu coração. E por que essa falta de perseverança? Por que nós desistimos no meio do caminho? Porque a palavra de Deus, pela palavra de Deus, não passará de uma biblioteca de livros, de uma coletânea de livros. Agora, a palavra de Deus, confrontando e mergulhando na minha história de salvação, é aquilo que vai dar um novo significado para tudo isso que você viveu um dia, a começar pelas misérias e pelo pecado. É preciso tomar a vida nas mãos. Meus irmãos, as grandes muralhas que precisam ser derrubadas, elas cairão automaticamente na medida em que nós permitirmos que o Senhor adentre a nossa vida mediante a sua palavra, e nós, com esta palavra, venhamos a dar um novo significado à nossa história, a tudo aquilo que nós vivemos e passamos. Aí sim a vida vai ter um novo sentido. Daí sim a vida vai ter um novo sabor. Todos aqueles 10 leprosos tiveram, como cada um de nós, um encontro pessoal com Jesus. Mas dos 10, somente um foi curado. Padre, alto lá, porque São Lucas vai dizer que foram 10 os curados. É que, padre, só um veio agradecer. Só um foi curado. Os outros 9 estavam no processo da cura. Estavam no caminho da cura. Mas somente em um a cura verdadeiramente aconteceu. Foi naquele que veio até Jesus, não para agradecer em primeiro lugar, mas veio até Jesus para se colocar a caminho, para ser discípulo de Jesus. O sintoma que diz
que nós nos encontramos com Jesus, mas não permitimos que Ele se encontrasse conosco, é o fato de nós ainda não vivermos um discipulado como nós deveríamos estar vivendo. Discipulado este que, em primeiro lugar, não está fora da nossa casa. Está lá dentro. Que coisa interessante, gente. A gente acha que as muralhas estão fora. Quantos aqui, de repente, estão dizendo que a grande muralha é o alcoolismo do esposo, a depressão da esposa? Quantos aqui de repente estão achando que a grande muralha é aquele vício, é aquele comportamento do filho, da filha? Quantos aqui estão achando que a grande muralha é a sua enfermidade física, psíquico-afetiva, espiritual? Bobagem. Isso é consequência. Isso aí são tijolos que foram surgindo em cima da grande muralha. O alicerce desta muralha, esta muralha, meus irmãos, não vai cair dando contra ela. Indo de encontro a ela, não vai fazer com que ela caia. O que vai fazer com que essa muralha caia é arrancá-la pelo alicerce. Tem que arrancar o alicerce. Tem que cair tudo, tudo. Não pode ficar nada. Não pode ficar alicerce. Não pode ficar as primeiras fiadas de pedra, as primeiras fiadas de tijolos. Não, bobagem. O Senhor nunca faz as coisas pela metade. Santidade não se improvisa. Cura interior não se improvisa. Tudo que deve ser feito em Deus deve ser muito bem feito, porque o Senhor não improvisou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus nunca demorou e nunca demora. O que o Senhor faz é capricha na nossa vida. E Ele quer caprichar nesse final de semana. Mas Ele depende de nós. É preciso arrancar o alicerce. E o que significa arrancar o alicerce? É ter a coragem de voltar lá atrás na tua vida e na tua história, lá na tua infância. Mais ainda, lá na vida do teu pai e da tua mãe. Em 91, quando eu estava no seminário, tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Interessante que essas matérias foram saindo, né? Tem certas coisas que quando edificam, tem certas coisas que quando formam o cidadão, isso não tem muita perseverança na sociedade. Agora o que não presta muitas e muitas vezes é propagado. Tiraram uma matéria chamada Educação Moral e Cívica e logo depois entrou uma maquininha de camisinha para ser distribuída para os alunos. Interessante, né, a diferença. Aquilo que não presta tem uma entrada tão fabulosa dentro da nossa família, da nossa vida. Agora, aquilo que presta é tão fácil de ser arrancado e tirado, né? E aquela professora perguntava assim para nós: quando que começa a educação de um filho? E nós dizíamos: quando esta criança entra na escola. Ela: não, muito tarde. Quando que começa? E nós íamos dizendo: quando ela começa a entender as coisas, lá pelos 5, 6 anos de idade. Não, muito tarde. Outro disse: quando ela é pequenininha, a recém-nascido. Logo que nasce já começa a educação. Não, muito tarde. Aí nós fomos com tudo, né? Quando a criança está no seio da mãe, ali começa a educação daquela criança. E a professora nos surpreendeu dizendo: não, muito tarde. Que isso?
Ô louco! Nós não sabíamos responder. Uma gurizadinha de 13, 14 anos. Ela dizia: a educação de uma criança começa quando nasce a mãe desta criança. Quando nasce o pai desta criança, é que começa a educação da criança. Arrancar o alicerce da muralha significa ir mais além do que nós possamos imaginar. Significa nós irmos à história do nosso pai e da nossa mãe. Significa nós irmos lá naquele momento em que nós fomos concebidos. Significa ir naqueles primeiros anos da nossa vida. Padre, como é que nós vamos lembrar disso? Em primeiro lugar, fazendo uma boa pesquisa de família. Segundo, o principal, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque nós não sabemos rezar, nós não sabemos como rezar, mas o Espírito vem rezar em nós. Ele vai revelando. Conforme a oração de amorização vai acontecendo, o Espírito Santo vai mostrando. Mexe na ferida. Te propõe a mexer na ferida. Chega perto dessa muralha. Assuma esta muralha. Assuma esta miséria, meu irmão. Não como projeto de vida, mas assuma-a para levá-la até aquele que quer receber, Jesus, porque Ele quer destruir essa muralha, porque ela separa você do amor misericordioso de Jesus. Chegue perto dessa muralha, comece a cavocar no pé do alicerce, para você ver o que vai acontecer. A libertação, mas isso não quer dizer ausência de dor, não quer dizer ausência de muita dor, mas é uma dor que me levará para a verdadeira libertação. E o que aconteceu conosco no momento do nosso encontro pessoal com Jesus, fomos colocando panos quentes, com ares e desculpas de santidade, sobre as nossas feridas e os nossos traumas. Isso foi crescendo, isso foi inflamando, isso foi arruinando o órgão, isso foi arruinando os nossos relacionamentos, e fomos nos perguntando: para que seguir Jesus? O que adianta eu continuar no segmento de Jesus? Aí vem aquela oraçãozinha de Satanás, que nós conhecemos. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Isso aqui é uma jaculatória que vem do mais íntimo do coração de Satanás. Se você algum dia disse, meu irmão, esta maldição, aproveite na sua próxima confissão e renuncie isso aí. Diga para Jesus, representado e sinalizado na pessoa do sacerdote. Diga para Jesus: Jesus, eu quebro, eu renuncio a essa palavra maldita. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais Ele quer se aproximar de mim, para iluminar todas as realidades de trevas que existem em mim. Ele é a luz. Ele é a luz que ilumina as trevas. Ele é a luz do mundo. Ele quer entrar na nossa, para iluminar tudo aquilo que precisa ser iluminado, tudo aquilo que é treva, tudo aquilo que é perdição, tudo aquilo que é miséria. Ele quer iluminar verdadeiramente, para que nós possamos enxergar e dar um novo significado aí. Ressignificar a nossa história. Ressignificar
os momentos difíceis da nossa história. Ressignificar tudo aquilo que até agora possui um significado tão medonho e tão triste na vida de cada um de nós. É um processo árduo, é um processo difícil, tem que suar a pestana, tem que molhar a camisa, porque santidade não se improvisa, santidade é luta, é esforço. Padre, uma pergunta: até quando vai esse processo de ressignificação da vida? Até o momento em que o teu corpo tiver frio, 2 horas depois da morte. Até o momento que o Senhor nos chamar, nós seremos convidados a lutar para derrubar as muralhas que existem na nossa vida. Não espere que alguém vá derrubar a sua muralha nesse final de semana. Ah, meu irmão, se você veio com essa ideia, desculpe. Não vai dar certo, não. Se você veio aqui para diagnosticar tudo aquilo que precisa ser derrubado, se você veio aqui para ir ao encontro do alicerce dessa muralha, ou seja, até a tua história e ressignificar, beleza. A graça vai acontecer. Porque para Deus não existe mágica. Para Deus não existe resposta pronta. Resposta pronta para problema difícil é um problema maior amanhã. Improvisar, tapear a coisa, levar de qualquer maneira aquilo que verdadeiramente é sério, meu Deus do céu. É um problema maior amanhã. E é por isso que essa muralha está tão forte, porque fomos tapeando, fomos levando, fomos colocando os nossos problemas para que Deus resolvesse. E Deus não resolve problema de ninguém. Deus dá a graça, a força, o discernimento e as luzes para que nós venhamos a resolver. Tome a tua vida nas mãos, meu irmão. Tome a tua vida nas mãos, minha irmã. Tomemos a nossa vida e vamos dar um novo significado para ela. E é aí que esta muralha vai começar a desaparecer. Fique de pé. Fique de pé, coloque a mão no seu coração. Coração, biblicamente falando, não significa este órgão que nós trazemos do lado esquerdo do peito. Coração, biblicamente falando, significa aquele lugar mais íntimo, sacrário e inviolável que possuímos, aonde somente 2 pessoas podem entrar: você e Deus. Nem o demônio pode entrar aí, só Deus e você. E Deus aí dentro diz: filho, filha, deixe verdadeiramente eu entrar. Sim, Senhor Jesus. Eu agora me lembro daquele dia, daquele final de semana. Eu agora relembro, Senhor. Vá dizendo ao Senhor, vá conversando com Ele. Oração é intimidade entre 2 pessoas que se amam. É colóquio, é conversa. O teu irmão está aí do lado, não para escutar a tua oração. Ele está aí dizendo assim: eu estou contigo, vamos lá. Estamos juntos. Estamos aqui, somos comunidade. Aonde 2 ou mais estiverem, eu estarei no meio deles, diz Jesus.
Então, meu irmão, você está vendo alguém do seu lado, e sair a prova de que Jesus, muito mais do que estar no teu meio, Ele está dentro desse sacrário inviolável, Ele está dentro do teu coração. Sim, Senhor Jesus. Adentre o meu coração, Jesus. Obrigado por aquele encontro pessoal, Jesus, que eu tive contigo no dia do meu batismo. Obrigado por aquele reencontro, Senhor, que eu tive contigo naquele grupo de oração, naquele retiro, naquele acampamento. Senhor, como foi bom. Eu me lembro eu retornando para casa. Vá relembrando em Deus, meu irmão. Jesus, como foi maravilhoso. Eu lembro que eu queria mudar o mundo, Jesus. E aos poucos eu fui percebendo que não dava para mudar o mundo. Então eu me propus a mudar a minha casa, Jesus. E eu também percebi que eu não consegui mudar a minha casa. Aí, Senhor, eu percebi que eu precisava mudar o mundo interior da minha vida. E aí, Senhor, eu não consegui. Eu fui dando desculpas. Eu fui achando que era o Senhor quem tinha que fazer. Eu fui colocando panos quentes, Jesus, panos de santidade. Comecei a viver uma hipocrisia muitas e muitas vezes, como fraqueza, Jesus, não que eu queria te ofender. Senhor, hoje eu quero retomar aquele momento. Esta Eucaristia aqui, Senhor, está sendo a oportunidade mais uma vez de eu ter mais um reencontro contigo. Só que agora vai ser diferente, Jesus. Agora eu peço a tua graça para que seja diferente. Agora eu estou podendo entender, Senhor, pela graça, pela força da tua palavra, eu estou conseguindo entender que o Senhor agora me chama. Eu estou entendendo que o Senhor agora me convida verdadeiramente a apresentar a minha história e ressignificar ela, Jesus. Vem, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, eu não sei rezar. Eu não me lembro, Espírito Santo. Está tão profundo esse alicerce, está tão escondido estas pedras fundamentais. Está tão escondido, está tão profundo. Eu chego perto desta muralha, Jesus, e a dor estabelece em mim. Eu não consigo, eu estou fraco, eu estou debilitado, eu não tenho coragem. Vem, Espírito Santo, força do alto, poder do Altíssimo. Venha comigo, Espírito Santo. Sim, Nossa Senhora, pede ao Espírito Santo, teu esposo, para que venha comigo. Venha comigo, mãe. Me leve a estas realidades mais profundas. Mostra-me, Espírito Santo, por mais que doa. Mostra-me, Espírito Santo, aquilo que eu preciso apresentar a Ti. Cura o meu olhar. Eu preciso ver de forma diferente. Eu preciso ver a minha história com a ótica do olhar do Teu coração, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a dar um novo significado. Porque eu quero ser Teu. Eu quero seguir a Tua palavra. Eu quero verdadeiramente que a minha vida seja uma história de salvação, para que seja canal de salvação na vida dos meus irmãos, nesse discipulado, nesse segmento. Me ajuda, Jesus. Vem, Jesus. O Espírito Santo já está agindo, porque nós estamos pedindo, porque nós estamos clamando. Aqueles leprosos não foram curados porque eles simplesmente se esqueceram de Jesus, se esqueceram do seu encontro pessoal com o Mestre.
não tiveram humildade de voltar para o Senhor, de se prostrar diante dele, não tiveram humildade de agradecer a Deus pela cura e de entregar a sua vida a Ele. Muitas vezes nós perdemos as forças, muitas vezes nós até pensamos em desistir, mas o Espírito vem em nosso socorro, para que nós possamos continuar. É isso que vai dizer esta canção, e eu convido você, meu irmão, minha irmã, a mergulhar nesta oração, a se entregar a Jesus. Ouça e reze. Sem forças para recomeçar, senti vontade de gritar: vem, Senhor, vem me curar. E ao coração vem me falar: quero voltar à escuta. Sem medo, a ti vou me entregar, pois eu sei, se contigo caminhar, eu terei forças pra continuar. Vai caminhar, na estrada eu vou te curar, a cada passo junto a mim. Verás que não chegou o fim e nada vai poder te deter se começar a crer, se gritar por compaixão. Os meus braços te sustentarão. É o Senhor que está dizendo para você, meu irmão, minha irmã: vai caminhar, não tenha medo de cavar, de chegar no alicerce da sua vida e de se reencontrar com Jesus. Vai caminhar, na estrada eu vou te curar, a cada passo junto a mim. Verás que não chegou o fim e nada vai poder te deter se começar a crer, se gritar por compaixão. Os meus braços te sustentarão. Ergue o teu braço o mais alto que você puder. É o Senhor agora quem te segura, quem te sustenta pela mão. Solte a sua voz, meu irmão, minha irmã, e deixe que o Espírito Santo agora complete esta obra que Ele já iniciou, que Ele dê sequência àquilo que está no coração de Deus para nós, para que nós possamos viver neste final de semana, para que todas as muralhas sejam quebradas no nome de Jesus. Solte a sua voz, meu irmão, minha irmã, no poder do Espírito. Junto a mim, verás que não chegou o fim e nada vai poder te deter se começar a crer, se gritar por compaixão. Os meus braços te sustentarão.
e pela imposição das minhas mãos sacerdotais, pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, seja selado no mais íntimo de nós todas as graças que o Senhor operou neste momento. Que esta palavra que foi proclamada tome o seu devido lugar no nosso coração e produza frutos de santidade. Que esta palavra seja esta marreta que arrebenta e que quebra, a partir do alicerce, estas muralhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!